obrigado. Fico lisonjeado mesmo. Eu acho que o telespectador tem muito a ganhar e pode mandar as perguntas para a gente. Quando você perguntou em relação à sintomatologia, eu vejo de uma maneira assim bem interessante. Duas considerações que eu acho que são importantes fazer. Colesterol está alto. Por que esse colesterol está alto? A gente viu aqui a questão da genética, a Júnia falou muito bem da alimentação, o Hamilton comentou sobre o sedentarismo também, sobre a fisiopatologia, a obesidade, o risco com diabetes. Algumas doenças podem aumentar o colesterol. Por exemplo, se você tem um hipotiroidismo, que é uma doença da tireoide, e que você tem uma alteração do metabolismo, você não consegue quebrar esse colesterol. Claro que a gente tem a importância genética, aquela pessoa tem aquela alteração, a gente colocou isso muito bem. Às vezes a gente vê aquela pessoa, tem 35 anos, teve um infarto, teve um derrame, nunca teve nada. É que não foi pesquisado na infância. Entendo. Então hoje a gente vê que essa pesquisa tem que ser cada vez mais precoce. Pelo pediatra, pelo endócrino pediatra e por todos nós endocrinologistas. A criança vai fazer um tratamento para crescimento, vamos avaliar esse colesterol, vamos avaliar essa tireoide, que pode ser daí que nós estamos tendo a origem do problema. Entendo. Então, quando a gente está falando de sintomatologia, o Hamilton, na hora que ele estava falando dos canalículos, né, do nosso corpo, você não percebe quando o chuveiro vai entupir. Você só percebe quando o cano do chuveiro entupiu. Fechou. E aí não está saindo água. Né? E a mesma coisa, a gente não pode esperar complicações, como um derrame, que o leigo chama, né, que é o acidente vascular cerebral. A gente não pode esperar o infarto agudo do miocárdio, que é o infarto, para dar um diagnóstico de uma hipercolesterolemia. Então, tem que ser pesquisado. Quais os fatores e indícios que nós vamos ter? São poucos, né? Ninguém sente nada com colesterol até ele entupir completamente esse vaso. Então, os fatores você vai falar no próximo bloco. Tranquilamente. Daqui a pouquinho, então, você vai falar sobre esses fatores que podem provocar essa elevação. Daqui a pouco. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Você conhece, já está fazendo? Se já, o nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei, atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural que é a Serra da Piedade, em Caeté, e você pode ajudar fazendo parte. Para saber como, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559. Agora nós vamos para o intervalo. E você aproveite então para participar do programa com a sua dúvida, sua pergunta ou seu comentário. Você pode ligar ou mandar e-mail. O número de telefone para participar agora é 3209-0119. E o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Pense Saúde. O tema de hoje, colesterol e triglicérides. Você sabe, para participar, basta ligar para 3209-0119 ou enviar o e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, eu interrompi o Dr. Levimar quando ele estava falando, você falava sobre alguns fatores que podem provocar a elevação do colesterol sanguíneo, é isso? A gente começou comentando sobre o hipotiroidismo, né? O hipotiroidismo, você pode, por estar, a pessoa está fabricando pouco o hormônio tiroidiano, ela não conseguir quebrar esse metabolismo. Então, no intervalo, nós ainda comentamos, o Hamilton citou aqui, paciente com insuficiência adrenal, a mulher quando está entrando na fase chamada climatério, né, que o leigo chama de menopausa, né, que é naquela fase final, ela pode ter alteração desses níveis também. Claro que a gente não quer, a gente está querendo aqui falar quanto mais precoce. Então, a gente não vai ter realmente um sintoma, não. A gente tem que avaliar a família daquele indivíduo, né? A história familiar é muito importante. Então, a gente tem hipertrigliceridemia, que é o triglicérides que o Hamilton comentou, elevado. A gente pode ter a dislipidemia mista, né? Que você tem o aumento desse LDL. Então, os pacientes que estão acima do peso, a gente não tem que ficar pensando, é só quem tem, né? Associa, só quem tem gordura, quem é pesado, que vai ter diabetes, vai ter o colesterol alto. Não. A gente pode ter indivíduos magros. Eu já tive uma senhora com mais de 80 anos que ela tinha 5.000 de triglicérides. Nossa! Né? E era
bem magrinha. Então a gente não tem que ter esse Caso estigma. familiar, no caso, Então né? tem os casos familiares, né, da hipertrigliceridemia familiar, para a gente estar pesquisando. O que eu acho mais importante a gente ressaltar é o seguinte: quando a gente fez essa divisão, isso é uma informação importante, que a gente tem que acabar com aquela história que colesterol é pensar só no colesterol total. Isso não vale nada para o endocrinologista. Ele não tem uma função muito específica, não. A importante é a distribuição, o fracionamento. O que é o HDL, que o Hamilton falou muito bem no primeiro bloco? É o colesterol bom. Então, se ele tiver altíssimo, excelente, melhor ainda. Independentemente, porque quando a gente vai pegar o exame, o ideal é que ele esteja acima de uma referência, 40, 60. Mesmo que ele esteja muito acima, não tem problema? Na verdade, o que a gente tem que pensar? Cada um ponto do HDL acima, a gente reduz em 3% a chance de alguma doença coronariana. E cada vez que você abaixa um ponto o colesterol ruim, que é o LDL, você melhora isso daí. É claro que se a gente entrar em casos específicos, em trabalhos específicos, eu e a Júlia estão conversando aqui, né, cochichando em paralelo, quando a gente tem umas síndromes com um HDL muito alto, são casos atípicos. Mas se a gente consegue um HDL satisfatório, isso é extremamente positivo. O que não pode é falar assim, poxa, tem um paciente com 200 e outro com 200. Mas vamos fracionar? Vamos ver quanto que é o HDL desse e daquele? Isso que é importante. Eu vou querer depois até entender um pouco mais disso. Por exemplo, uma pessoa que tem o LDL alto e o HDL muito alto. E aí? Quer dizer, o colesterol total final dele ficou muito alto. Mas porque o HDL também é alto. Mas depois vocês vão falar. Antes, nós vamos conhecer a história de uma pessoa que aparentemente bem de saúde, o administrador de empresa Marco Aurélio Bueno, deixou de lado os exames de rotina. Até que ele foi convocado pela empresa para realizar os testes periódicos. E aí ele tomou um susto. Os níveis de colesterol e de triglicérides estavam bastante alterados. Vamos acompanhar a reportagem. Sempre disposto e sem qualquer sinal negativo do organismo, Marco Aurélio estava adiando o exame periódico da empresa em que trabalha há 3 anos. Pressionado, realizou o exame em outubro e o resultado surpreendeu. Foi aí que o administrador de empresas, de 53 anos, viu que sua saúde não estava tão bem quanto ele imaginava. No meu trabalho é exigido o exame periódico todo mês do aniversário, todo ano, então. Então eu faço aniversário em 5 de outubro, foi onde eu recebi a solicitação, né, do serviço médico. E como havia até 3 anos que eu não fazia, fui chamado a atenção por isso, eu resolvi então fazer os exames. Então eu procurei o laboratório, fiz os exames de rotina, então foi detectada alteração no triglicérides, colesterol e na glicose. Com colesterol, triglicérides e glicose em níveis alterados, a mudança de rotina foi imediata. Eu já procuro alimentar mais com saladas, arroz integral, diminuir as frituras, cortei o máximo o açúcar, refrigerante, chocolate. E espero, daqui uns 6 meses, repetir esse exame para ver se eu consegui regular esses níveis aí. A nova rotina afetou toda a família. Esposa e filhos também tomaram iniciativas em prol da saúde. A minha família, né, meus filhos e minha esposa, diante do resultado dos meus exames, já também estão se precavendo. Minha esposa também está procurando uma academia, apesar que ela faz caminhada diariamente. Para nunca mais tomar sustos como esses, Marco Aurélio mostra que aprendeu a lição. Eu vi que realmente é importante a gente tomar esses cuidados, porque a doença, ela parece que ela vem de repente, né? Você não tem sintoma. Quando eu fui ver, estava com os níveis todos alterados. E daí para chegar a uma diabetes e pressão alta, né, por causa do colesterol e as outras implicações, eu vi que não é difícil. Isso aí pode acontecer com a gente e depois fica muito mais difícil de tratar, né? Talvez até de cura. Às vezes você tem que remediar o resto da vida com esses problemas. Né? Bom, vocês viram aí
história dele. Alguém gostaria de comentar, fazer algum comentário? Eu acho interessante chamar a atenção